Olá pessoal, aqui estamos nós com o nosso Bom Dia Bob Dylan, sempre cheio de satisfação, procurando fazer as pessoas conhecerem um pouquinho mais desse cara completamente fora da curva aí, que é o Bob Dylan. Bom, eu agradeço sempre aos likes, aos compartilhamentos, às inscrições, ativações de sininho. Muito obrigado. A gente tenta fazer o melhor aqui. E hoje a música que nós vamos trazer é Life is Hard, A Vida é Dura, do álbum Together for Life. Esse álbum aqui, que eu já trouxe desse álbum, então, eu já trouxe duas músicas, It's All Good e I Feel a Change Coming On. Eu, especialmente essa segunda, eu gosto demais. A Feel a Change Coming On, It's All Good também é sensacional. Eu trouxe já as duas aqui. Não sei de cabeça qual o número dos vídeos, mas já, já foram é, apresentadas aqui no nosso programa. E hoje a gente traz a música Life is Hard. Eu sempre procuro dizer, acho que eu já disse nos outros dois nos dois vídeos sobre músicas desse disco, eu elogio demais tanto o título Together for Life, Juntos ao Longo da Vida. Dylan e seus fãs estão exatamente nessa situação, juntos ao longo da vida, né? E essa estrada aqui mostra bem esse longo caminho, tanto percorrido como a percorrer, né? Eu tive me dando conta que estamos em 2026, em 2028, portanto estamos bem perto disso, vai se completar 40 anos da Never Ending Tour, a turnê sem fim. 40 anos de Never Ending Tour. Pouquíssimos conseguem 40 anos de carreira. Imagine 40 anos de uma chamada turnê sem fim, né? O Dylan, como eu já disse hoje aqui, ele é fora da curva. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais. O Together for Life ele foi gravado em dezembro de 2008, foi lançado em abril de 2009. Está completando então 17 anos, né? E é um álbum que é uma parceria do Dylan com o Robert Hunter, que é o letrista do Grateful Dead, com quem ele já havia feito duas músicas lá atrás, lá no Down in the Groove, que é um disco ruinzinho do Dylan, né? Daquela fase ruim dele. Mas enfim. Então, esse álbum aqui é praticamente uma parceria do Dylan com o Robert Hunter, com exceção de This Dream of You, que é só do Dylan. As músicas, então, as músicas são do Dylan e as letras, com exceção dessa que eu disse, são parceria do Dylan com o Robert Hunter. E esse álbum chegou ao primeiro lugar nos Estados Unidos, em Portugal, no Reino Unido e um monte de lugares. E no Brasil ele não é. Dylan não é muito conhecido, infelizmente. Estamos aqui para tentar diminuir um milionésimo desse desconhecimento aí, injusto, né? Life is Hard foi composta para o filme My Own Love Song, que eu até revi por ocasião do nosso vídeo aqui, né? É um filme do Olivier Dahan. No Brasil, o filme ganhou o título de A Minha Canção de Amor, com dois atores que já ganharam Oscar, com a Renée Zellweger, com Cold Mountain, né? E o Forest Whitaker, o sensacional Forest Whitaker, com O Último Rei da Escócia. E então esses dois são o casal protagonista da história, né? Eu vou até contar um pouquinho do filme, mas antes a encomenda do diretor para o Dylan era apenas fazer uma balada que fosse cantada pela protagonista, a Renée Zellweger, né? No fim do filme. Só que a parceria deu certo. O Robert Hunter e o Dylan continuaram compondo juntos e várias músicas acabaram entrando, fizeram um disco inteiro, né? No final das contas, o que era uma música por encomenda para um filme, o Dylan e o Hunter dispararam a compor
e fizeram o álbum praticamente inteiro, do qual praticamente metade, tem umas 8 músicas na trilha sonora que são do Dylan. E dessas 8, umas 5 são do disco Together for Life. Então a trilha sonora do filme acabou sendo acabou ficando sob a responsabilidade do Dylan, né? E tem músicas também do Ed Guthrie e do Robert Johnson, dois dos ídolos do Dylan, né? Bem a cara do Dylan essa trilha sonora. Bom, e o filme, A Minha Canção de Amor, ou My Own Love Song, rapidinho, tá? Sem spoiler, é a história de uma cantora que sofreu um acidente de carro, onde morreu o esposo, e ela fica paraplégica, fica paralítica, ela perde os movimentos. E abandona a carreira de cantora, passa uma depressão e assim, o que é pior, como, como consequência do acidente, ela ficou um período em coma, o Estado passou o filho, uma criança de poucos anos, 2, 3 anos, para uma outra família cuidar, para um outro casal cuidar, e a partir daí mãe e filha perdem o contato, e daí o filme se desenrola. E as estrofes, exceto uma, terminam com o seguinte refrão: Life is hard without you near me. Ou seja, as estrofes terminam com a vida é dura sem você perto de mim, que é uma referência aos sentimentos dessa mãe, que é a Renée Zellweger, com relação a não ter mais o filho junto dela. E daí o filme se desenrola. Eu acho um filme nota 6. Mas assim, eu diria que a trilha é melhor do que o filme. O filme poderia ser assim muito melhor do que é, pelo menos do meu ponto de vista. É um belo filme, né? É um belo filme. Eu acho que vocês podem ver e se deliciar com várias músicas do Dylan ao longo dessa trilha. Bom, então, além da versão do Dylan aqui no Together for Life, além do pedacinho do filme em que a Renée Zellweger, junto com Forest Whitaker no violão, interpretam a música, eu trago também as interpretações de Michel Montecossa e de Pierre Sibille. É isso por hoje. Espero que tenham gostado. Na semana que vem a gente volta com mais um Bom Dia Bob Dylan. Caprichadíssimo. Até lá, um abraço. Não percam. Tudo de bom a todos.